Continuando aqui o nosso curso de lógica de programação no celular, curso inédito aqui no YouTube. Eu quero que você se inscreva e deixe seu like, tá? E comente. Qualquer dúvida que você tiver, já comenta aí. É o seguinte, nesse vídeo a gente vai falar sobre semântica, sintaxe e indentação. A diferença de cada uma dessas palavras, né? E o porquê você deve utilizar e aprender essas informações. Aqui, quando você abre esse programa aqui, que é o Pseudocode, ele vai abrir para você um programa. Esse programa aqui ele já vem aberto aí, entendeu? Eu mostrei na aula passada como é que faz alterações nesse programinha aqui, tá? Tem algumas variáveis, tem algumas declarações aqui, tá? Não se preocupa com isso, mas já é o suficiente para me mostrar para vocês o que eu quero mostrar. É claro, isso aqui é um programa, é um código de programa, né, que tem aqui 9 linhas de código, você pode contar aqui, e aí se eu clico aqui para reproduzir, ele vai mostrar aqui para mim o resultado. Hello World 2023, desenvolvido por Marcelo Ferreira. E aí eu vou explicar para você a primeira coisa importante em qualquer programa é a sua sintaxe. Então, escuta com atenção, tá? Depois você anota. O que é a sintaxe de um programa? Vamos lá. Por exemplo, a língua portuguesa ela tem regras gramaticais, correto? Eu não sei português 100%. Eu acho que eu devo saber aí. Eu não sei nem quanto por cento de português eu sei. Mas se você pega o dicionário Aurélio, por exemplo, você vai ver que tem milhares de palavras. Tá ok? Então, cada palavra daquela, ela é escrita daquele jeito, porque foi definido através de acordo ortográfico que ela fosse escrita daquele jeito. Tá ok? Então, a sintaxe da linguagem portuguesa é daquele jeito ali. Sabe, o português de Portugal, ele é um pouquinho mais puxado, então a sintaxe muda em algumas palavras, de Moçambique muda em algumas palavras. Enfim, a sintaxe é a regra que define a palavra. E na linguagem de programação não é diferente. Na linguagem de programação também temos regras relacionadas à sintaxe. Regras essas que, se você errar, por exemplo, se você está fazendo a redação de português e você errar, né, num concurso público aí, qualquer erro que você tiver, o examinador vai lá e te dá uma nota baixa, né? Na linguagem de programação você não vai receber uma nota baixa, não vai compilar, tá ok? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou apagar toda essa estrutura aqui, tá? Vou deixar somente a estrutura básica de um programa, tá? A estrutura básica de um programa. Então, a estrutura básica de um programa é isso aqui, ó. Pelo menos aqui no nosso curso de lógica é isso aqui. Deixa eu chegar esse fim algoritmo mais para lá. Essa é a estrutura básica, o nome do algoritmo, o início e o fim do algoritmo. Aqui no início, eu vou colocar aquele comando lá, escreva, tá ok? E aí é o seguinte, eu vou colocar aqui, por exemplo, um ponto aqui. Eu coloquei escreva, vou colocar meu nome aqui dentro, não tem problema. Eu vou seguir o que estava lá, que era aspas, aí ele até mudou de cor, porque o teste, ele executou aqui porque não era para executar, tá? Isso aqui era para dar erro. Aí eu coloquei um ponto ali, depois do teste, mas eu vou tirar uma aspa aqui. Eu vou tirar uma aspa e vou deixar assim, ó. Agora mostrou um erro de sintaxe. Este erro que você está vendo aqui é um erro de sintaxe. É claro que nesse programa aqui não tem exatamente, mas em alguns programas mais robustos ali pelo computador, você sabe exatamente o que você errou, sabe? E esse aqui é um erro clássico de sintaxe. Ele está dizendo ali que na linha 5, ó, na linha 5 eu errei alguma coisa. E de fato eu errei. Eu esqueci uma aspa aqui. A sintaxe do programa, a regra gramatical é que se eu for escrever aqui no Portugal alguma coisa, eu coloco entre aspas. Aí eu clico, ó, e aí funciona, não tem mais o erro. Tá ok? Então, toda vez que você for escrever alguma coisa aqui,
quando estiver na sintaxe correta, ele vai pintar de azul. Por exemplo, se eu escreva, ó, ele vai pintar esse comando de azul. Opa, então isso aqui é uma palavra reservada. A sintaxe escreva, ela manda uma mensagem na tela, entendeu? E aí a gente já entra na próxima sequência aqui que eu vou falar sobre semântica. Assim como cada palavra na linguagem de programação, cada palavra no português, ela deve ser escrita de uma forma certa, objetiva e clara, ela também tem o seu significado. Então, por exemplo, se eu falo, se eu coloco aqui o comando escreva, e eu coloco uma mensagem aqui, é até fácil, por estar em português, de entender o que esse comando faz, o que essa sintaxe aqui faz. Então ela printa uma mensagem na tela para mim, tá ok? Então a sintaxe correta é o comando escreva, abre e fecha parênteses, e entre as aspas eu posso colocar alguma coisa, por exemplo, Marcelo. Se eu executo, vai aparecer o meu nome, Marcelo, ali. E aí entra essa parte de semântica, porque a semântica, preste bem atenção, semântica na linguagem de programação é tudo aquilo que dá sentido ao seu código, sabe? Então tem algumas palavras que você consegue achar significado para elas. Por exemplo, algoritmo hello world. Você olha assim e fala, peraí, deixa eu analisar isso aqui. Eu acho que essa palavra algoritmo, ela significa o nome do meu algoritmo. E essa palavra aqui na linha 3, início, eu acho que é onde o algoritmo começa. Então tudo que está aqui, a partir de início para baixo, faz parte do código. E a palavra fim algoritmo, eu acho que é quando o algoritmo termina. Então a semântica, ela dá significado ao seu código, tá ok? Agora outra coisa muito importante, isso aqui é muito importante porque eu vejo alguns alunos que eles não fazem isso, e isso dificulta o seu aprendizado. A forma gráfica que você vê este algoritmo aqui, se você não vê direitinho, cara, dificulta o seu aprendizado, que é a indentação. Então, por regra, toda vez que você for criar um código, por exemplo, aqui está o início, aqui está o fim algoritmo. A indentação, ela garante que eu coloque uma coisa dentro da outra, sabe? E eu consigo identificar que isso aqui está dentro disso aqui. Por exemplo, aqui, se eu for colocar outro escrevo aqui, ó, eu dou um espacinho para a direita, tá vendo? Por quê? Porque esse escreva aqui, ele tá dentro, eu vou colocar aspas simples para você ver que o escreva também funciona com aspas simples, tá? Eu não sei se aqui vai funcionar, mas no Visual G funciona. Funcionou. Eu dou um espacinho, ele não interfere no resultado, no resultado final. Mas eu sei que entre início e fim algoritmo, o que está para a direita um pouquinho está indentado de forma correta. E se eu criar, por exemplo, aqui um outro comando, eu já vou explicar para vocês. Por exemplo, um comando, um teste lógico aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui só para você ver teste lógico. Vou colocar do jeito que está escrito aqui, não se preocupe. Imagina que eu quero criar um teste lógico. Geralmente os testes lógicos, eu vou falar lá mais para frente, ele abre e fecha chaves. Deixa eu só achar que essa bendita chaves aqui. É difícil, cara, ensinar pelo celular. Aqui, ó, abre e fecha chaves. Geralmente, a indentação, ó, você vê que a chaves pulou lá para junto do início. Só que para ficar mais certo, eu tenho que chegar ela para cá, ó. Ela vai ficar na linha da letra T ali do teste lógico. E o que eu colocar aqui dentro do teste lógico, meu Deus, o que eu colocar aqui dentro, eu tenho que saltar também um pouquinho. Tá vendo? Se eu estou saltando duas linhas, eu vou saltar duas linhas aqui também. Aqui eu coloco os comandos, tá ok? Então isso é indentação. Você não precisa dar espaço aqui, ó, espaço que eu dei aqui. Mas como você está aprendendo agora, eu recomendo que você salte uma linha. Outra coisa também para finalizar o vídeo é usar comentários. Então, por exemplo, aqui, ó, para você usar comentários no programa, você coloca essas duas barras aqui. Ó, você vê que ele pintou de cinza e digita
um comentário. Tem que comentar, cara, não adianta, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Não tem como você criar um código se você não comentar ele. Um teste lógico. É claro que aqui eu estou escrevendo assim, mas eu quero que você escreva de forma semântica isso aqui. Por exemplo, aqui eu coloquei um comentário, poderia ser assim: mensagem na tela. Por exemplo, pode ser qualquer mensagem, mas eu sei que o que está debaixo do comentário, esses dois comandos escrever aqui, vai printar alguma mensagem na tela, entendeu? Então, olha, sintaxe é o jeito certo de escrever os códigos. Palavras reservadas você tem que escrever da forma correta, tá ok? Semântica é o significado dessas palavras, o que elas significam, tá bom? Cada palavra tem um significado específico, nós vamos aprender a usar várias. Indentação é respeitar a hierarquia do algoritmo aqui, ó, colocando entre início e fim algoritmo, chegando um pouquinho para a direita, respeitando a hierarquia de cada um dos comandos aqui. E comentários, sempre útil usar, beleza?